Fala aí, empreendedor! Fala aí, empreendedor! Está começando mais um EmpreendaCast que nós vamos discutir a teoria na prática. Hoje com a mesa cheia, com sala nova, com cara de EmpreendaCast como de antigamente. Na sala aqui do meu lado eu estou com o Wellington Cruz. De volta a casa, hein, Gu? Depois de quantos anos, hein? Uma pandemia inteira. Uma pandemia inteira, cara, sem participar do EmpreendaCast, sem atrapalhar as pautas do EmpreendaCast. Aqui estou eu novamente. Mas você não parou de fazer podcast? Não, agora nós temos um spin-off, dá pra chamar de um spin-off, né? Dá pra falar que é um spin-off do EmpreendaCast aqui de tecnologia, que é o PPT Não Compila. É isso aí, né? Que fala sobre transformação, tecnologia. Transformação digital, tecnologia, assuntos do mundo de TI, tudo relacionado ao mundo de desenvolvimento, a gente tá lá fazendo. Agora não ocupo mais a sua pauta falando de tecnologia. Agora a gente vai falar de tecnologia lá. Não impede de eu atrapalhar aqui também. Esperando o dia você me chamar pra eu atrapalhar lá. Verdade. Vamos lá fazer um crossover lá, à moda antiga. Muito Obrigado bem. pelo convite e o retorno à casa. Estreando aqui na mesa hoje, Ricardo Meirelles, nome de cineasta dos bons, hein, velho? Ó, tem que pegar na árvore genealógica pra descobrir onde é que tá, né? Esse parentesco aí. Agradeço, muito feliz de estar aqui do outro lado do microfone ou do fone de ouvido, né? Porque saindo da posição de ouvinte assíduo, aí muito feliz de estar vendo o EmpreendaCast com os episódios diários agora. Que loucura que eu arrumei pra mim, hein? Que loucura. O pessoal acha que é fácil, é muito trabalho. E quem é você na fila do pão que está aqui no EmpreendaCast? Explica pra galera. Cara, Ricardo Meirelles, ex-assessor de imprensa, quase ex-assessor de imprensa, porque ninguém deixa de ser assessor de imprensa, assessor de comunicação, consultor de comunicação. Gestor de crise. Gestor de crise, voltado agora a apoiar, ajudar esse público grande aí de empreendedores do Brasil a crescer. Encontrei aqui a grande parceria com vocês, fã do EmpreendaCast. Muito feliz de estar aqui. Muito bem. Agora naquela câmera ali, estamos aqui com um convidado, ele já apareceu como spoiler nas câmeras aí. Mas olha só, o Hermes, ele é precursor no lance de food trucks, ele montou uma rede de franquias, ganhou selo de excelência, já esteve no Shark Tank, lá no programa dos meninos do Foras de Série do YouTube, que é sensacional, recomendo demais esse canal. E hoje ele vem aqui para conversar um pouco sobre o que é um insight, como que o tendão de Aquiles pode mudar o caminho, né, da sua empresa. E como é que um insight de uma foto ou de uma viagem que você fez pode dar o rumo da construção do seu negócio? Ele montou aí uma grande rede e eu vou deixar ele falar, olhando naquela câmera, diz aí quem é você, o que você faz pra galera toda. Show. Antes de tudo, prazer estar aqui com vocês, pelo convite, né? EmpreendaCast, excelente canal. Aos ouvintes aí, quem está nos ouvindo, nos vendo. Bom, eu sou Hermes Bernardo, eu sou fundador da rede de franquias Fish Chips Food. Comecei com um mini food truck em 2013 e como o Gustavo comentou, né, foi de um insight e negócios muitas vezes é de uma tacada, né, precisa e com velocidade e com consistência, né, que é o principal. E empreender não é só uma tacada, né, é constante, manter a consistência. E do mini food truck montei loja física, processo de formatação de franquias, rede de franquias e graças a Deus aí caminhando muito bem aí as operações da Fish Chips, também com projetos aí de mentoria para quem está começando agora. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de propósito, né? Ajudar vai estar na outras ABF pessoas. e vai rolar daqui a pouco? Ou já rolou a ABF? Na feira da ABF desse ano não. Nesse ano? Mas a gente vai estar lá para pegar o prêmio do selo de excelência. Ah, muito bem. Para todo mundo saber, né? Acho que agora em junho, né? Que rola a feira da ABF. Isso. E a maior feira aí de Associação Brasileira de Franquias. E a gente vai tocar um pouco sobre o papo de ter franquias, como é, né? Eu sempre penso que se um dia eu fosse ter franquia, que seria algo que eu criei e para replicar, né? E aí eu sempre tento vestir o sapato de quem compra algo já pronto, né, testado, né, e com MVP validado, né? A gente fala tanto de MVP, franquia, você compra um MVP, Sim. Né, já validado. Antes de eu soltar para os meus amigos participarem aqui, eu queria começar te perguntando o seguinte: franquear a empresa é mais difícil de todo o seu processo empreendedor ou foi mamão com açúcar botar para franquear e ter um monte de gente aí comprando, contratando e acreditando no seu sonho? Excelente pergunta. Vou um pouquinho de trás para frente. Na verdade, o franqueador
Hoje eu tenho essa visão por ser franqueador, né? Ele passa por todo um processo, toda a dor, tudo aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Então, assim, é um preço que você paga, intangível, é um psicológico e financeiro também. Muitas vezes você aposta, você tem uma ideia e você coloca em prática, é um custo financeiro que você tem também mental. Né? Então, quando você vai franquear uma marca, tem esse detalhe e aí você adquire todo esse know-how para dar os caminhos, né, para você seguir. É como você subir numa escada, sem saber a sequência do degrau ali, né? E você pegar uma escada rolante, né? Então, franquia é mais ou menos nessa linha, né? Você já pega ali o que de fato dá certo, o que não dá certo, para você seguir um caminho com menos risco, né? A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil. A gente tem a maior carga tributária aí do planeta. Então, eu digo que o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é guerreiro. Modo né? hard. Modo hard total do game, né? Então, e outra, a oportunidade mora onde está a dificuldade, né? E a questão de formatar a franquia é um processo que você junta todas essas questões que deram certo e que não deram certo, as suas dores, o que realmente, de fato, fez evoluir, trouxe um faturamento melhor, os modus operandi, né? E você trazer isso. Então, acho que a parte de manualização, ela é mais tranquila. Mas você tem que deixar tudo isso muito certinho, porque quando a gente fala de manual também, formatar uma franquia, nós brasileiros não temos costume de manual. Não temos. Que nem ler, imagina fazer. Não adianta. Então a gente vai lá no YouTube. Então não adianta formatar uma franquia com os manuais, que tem que ter, obrigatório tem que ter, se você não treinar. Né? Tá tudo no que a gente executa, não no que a gente escreve. Então é uma transição de mente, papel e execução. Né? Não adianta a gente deixar no papel e como é que faz. Né? E tem que ser bem didático, cara. O treinamento tem que ser um par e passo, assim, o porquê. Né? A razão daquilo. E quando a gente fala em franquia, vender produto ou o que seja, não é produto, é vender um propósito. Né? Você empregar outras pessoas, você trazer outras pessoas para investir no seu negócio, que a partir do momento que você tem um negócio e você tem a consciência que você vai franquear ele e é isso que você quer, você tem que ter a consciência que o sonho não é mais só seu, é de outras pessoas. E você também está lidando com investimento e outras pessoas que estão apostando no seu negócio. Então a responsabilidade, cara, ela é muito grande, principalmente emocional. Acho que é o fator primordial para... Tem que contratar terapia ou não? Cara, eu fiz no começo, Gustavão. Eu fiz... Na verdade, eu tinha feito umas sessões com uma psicóloga que já trabalhou com um franqueador, né? E ela relatou essa mesma situação, né? Falou, olha... E é o que eu bato hoje na tecla, inclusive dei uma palestra, faço mentoria com o Carlos Wizard hoje, fui convidado para mentorar, né? E para falar de gestão emocional. Não adianta a gente querer ter uma boa gestão nos negócios se a gente não tem uma boa gestão de si mesmo, né? Então isso é primordial. Parte de gestão emocional é o principal, até porque o franqueado ele não vai querer só o know-how da operação. Ele vai querer uma gestão emocional. Sim. Olha, cara, isso é difícil, isso não é... E também gatilhos, né? Às vezes a pessoa expectativa, acha que vai faturar ali no começo, né? Não teve o negócio ainda e acha que já vai ser de cara. Não, vai aos poucos, né? Construção, marca, boca a fidelizando boca. o cliente, não é vender produto. É entregar um propósito, uma experiência, né? Um restaurante não é só entregar comida, é entregar a experiência ali. E como empreendedor e gestor, Hermes, como foi lidar com essas duas operações que são bem diferentes? Né? Uma coisa é você ter a operação de um restaurante e outra coisa é ter a operação de uma franqueadora. Você vai lidar direto com pessoas, falar de treinamento, fazer essa gestão emocional com você. São duas operações bem diferentes, né? E como foi lidar com esses dois momentos nessa fase de começar a lidar com atuar de fato como esse paralelo, né? Esse paralelo. É importante essa pergunta, porque muitas operações de franquia têm um mix de operação própria e operação rede franqueado, né? Então eu percebi, e eu já tinha estudado antes de tornar a marca uma rede de franquia, que quando você parte para a rede própria ou você vai para a franquia. É óbvio, você pode montar 10 unidades e depois franquear, né?
Ou como você pode ter uma unidade e depois franquear. Ou como você pode não ter nenhuma, como aconteceu com o Carlos Wizard, teve a excelente ideia, formatou tudo, não teve unidade, mas foi uma das maiores franquias de inglês, né? Então, eu percebi isso, que para você não ficar em cima do muro, que é como você falou, que é muito importante, você pode perder o foco. Pô, vou dar foco na minha unidade própria ou na minha unidade franqueada? Ou vou ser só franqueador, ou vou ter minha rede própria, né? Então, essa decisão no meio do caminho é muito importante, porque o que você falou é crucial, para não dividir os assuntos e os problemas também que precisam ser resolvidos, né? Então, a minha decisão foi, eu tinha unidade própria, e aí eu vendi minha unidade própria como franquia e fiquei só como franqueador mesmo. Aí, cara, o estratégico muda, porque aí você trabalha 100% para ajudar aquelas unidades franqueadas e não tem diferença de uma unidade para outra. Todas são iguais, né? Então, isso é muito importante. E essa virada de chave para mim foi... Isso é muito comum, né, no mundo da franquia, muito, né? Muito você comum. abrir mão das suas franquias para poder ligar o mood só, vou cuidar dos franqueados, né? Exato, até porque você fica com o estratégico ali mais aguçado, você realmente assume o estratégico. Porque se você fica numa situação de franqueador, e também nessa linha que você comentou, você vai ficar no estratégico e depois dividido o tático e o operacional. Então, e aí, cara, aí uma hora você vai estar mais sufocado no tático e operacional e o estratégico. Quem vai cuidar? Né? Se você é o franqueador, você que tem o know-how, você que vai trazer as ideias, e aí, como é que vai ser? Né? Então, para não ficar em cima do muro, isso é muito importante. Foi uma virada muito importante, né, de chave. Você teve que trabalhar esse desapego aí na psicóloga ou não precisou? Total, Ricardo. Total. Eu até brinco que essa questão, quando você começa a empreender, aí a gente tá falando já de rede de franquias, né? Mas eu comecei com o mini food truck, no qual o meu primeiro colaborador foi o guarda real inglês, o Aquiles, né? Mas... E eu gosto de fazer a brincadeira. Esses dias eu vi na internet que empreender é você se jogar do penhasco e montar um avião no meio da queda. Cara, eu criei uma continuidade pra esse negócio que achei muito bacana, porque você se joga e você monta esse avião no meio da queda e aí você tá sozinho, né? E aí você não sabe pilotar. Não sabe pilotar. Aí você aprende a pilotar, quase caiu, aí você sobe. Aí aquele avião já tá ok, você já tá conseguindo fazer manobra, ele já tá bem legal. Você vai ter um momento que você vai precisar trocar esse avião. E quando você trocar esse avião, você passar de um monomotor para um Boeing 737, você tem pessoas com você agora, cara. Sua responsabilidade é grande e você tem que aprender a delegar. Porque quando você começa um negócio sozinho, você acha que você é o melhor em fazer tudo. Não, financeiro eu sou o melhor. Isso aqui, e você quer pegar das pessoas que você contratou para fazer. Pô, você não fez legal, eu vou terminar de fazer aqui, por que você não fez, né? Então, isso é muito importante, você aprender a delegar e saber o limite das pessoas, né? Então, quando há essa troca de avião e você percebe que você tem mais pessoas no voo junto com você, cara, e que de fato ninguém chega a lugar nenhum sozinho, você quer ir mais rápido, vai sozinho, você quer ir mais longe, você vai com o time, né? Você tem que ter essa visão, porque... Cara, é o que eu batia na tecla, que eu tinha uma visão antes. A gente não tem que pedir prosperidade para nossa vida. A gente tem que pedir prosperidade para nossa vida transformar a vida de outras pessoas. Senão não faz sentido, cara. Pra quê? Deus vai te abençoar, só você. Não, só você que merece. Você não vai impactar a vida de ninguém. E aí vai tirar aquela visão que a gente tinha, né? O empresário, ele é o oportunista, o carinha da maletinha, né? Tinha desenhos que retratavam isso, né? Exato, e não é, né, cara? Não é. Então, muito pelo contrário, dá oportunidade para outras pessoas, gera emprego. O que eu sempre bato na tecla dos briefings que a gente faz para inauguração, né? Então, a gente tem um padrão de inaugurar que o briefing começa de dentro para fora, dentro da cozinha. A gente fala que as pessoas que operam ali na cozinha são as pessoas mais importantes da operação. Tudo começa de dentro para fora e depois de fora para dentro. Isso na nossa vida pessoal, nos negócios. E tem que ter essa linha, né, cara? Porque, na verdade, uma marca, ela pode ter o posicionamento que for, o estratégico, o tático, ok. Mas quem vai falar bem da marca são os consumidores. Agora, você falou do Aquiles aí, e para quem tá ouvindo aqui não sabe da existência dele nem por quê. Eu queria que você me contasse como é que em 2013 você foi mexer com isso. Eu queria que na linha do tempo você chegasse até o Aquiles, o guarda real que fica do lado lá do food truck, que hoje é o mascote
da Fish Chips? Vamos lá, tudo... Primeiro do time ele, né? Ele foi o primeiro do time. Colaborador zero. O primeiro colaborador zero. A diferença é que ele não dava opinião, também não reclamava. Trabalhava 24/7. Trabalhava... Esse foi tranquilo. Mas brincadeiras à parte, antes de ir a Londres eu tinha rompido o tendão de Aquiles. Eu tive uns problemas na cirurgia. Eu fiquei 6 meses sem caminhar, né? E eu sempre gostei muito de ler, cara. Livros de empreendedorismo, né? Então, sempre fui nessa linha. E também de ficar parado, sempre arrumei algo pra fazer. E aí, quando eu tive esse momento, eu resolvi estudar inglês sozinho. Eu nunca tinha estudado, assim, escolas, assim, mas período curto. E aí eu falei, poxa, já que eu vou ficar um período sem caminhar, preciso fazer alguma coisa, preciso ocupar minha mente. Cabeça vazia, oficina do empreendedor. Total. E aí eu falei, poxa, eu não posso ficar com a cabeça vazia. E aí eu comecei a estudar inglês sozinho. Comecei a comprar filmes e um tempo com legenda e depois sem legenda. Aí fiz um intercâmbio, praticamente não podia andar, fiz um intercâmbio sozinho. Falei, pô, vou ver se eu tô bom, vou reservar uma viagem pra Londres e assim que eu me recuperar aí vou pra lá. Fui, fiquei um período lá, voltei. E aí, cara, aí teve um dia que eu trabalhei muito tempo em companhia aérea, né? E aí eu voltei, tava desempregado, tinha acabado de sair. Eu tinha um negócio de 2012 de um e-commerce, né? Hoje o e-commerce é bem diferente de 2012, de 10 anos atrás, é bem diferente. Uhum. Até mesmo confiança de compra e tudo mais, brasileiro muito... Ainda o nosso cenário ainda é receoso de comprar pela internet. A pandemia mudou muito, né? Mas ainda é um cenário... Virou uma página, né? A pandemia virou uma página. Virou uma página total, porque até antes da pandemia a gente tinha esse receio, né? Não é uma cultura nossa, brasileiros, né? E aí eu olhei, fui deitar chateado, falei, pô, Deus, me dá uma visão aí, né, do que fazer, tudo. Aí foi quando eu olhei uma foto minha em Londres, veio o insight, cara. Montar um fish and chip, montar um mini food truck, que não tinha food truck aqui, tem um costume na Europa, Estados Unidos, né? Na Ásia. Falei, poxa, eu vou trazer o food truck com fish and chips, né? E já veio também a sequência, pô, rompi o tendão de Aquiles, vou comprar um manequim, vestir ele de guarda-real inglês, ele vai segurar o cardápio e ele vai ser o primeiro do time. Mas quando eu tive esse insight nessa noite, eu já comecei a desenhar o plano de negócio. Era um momento que eu ia deitar, umas 11, meia-noite, e eu comecei a desenvolver o plano de negócio. Quando eu terminei de desenvolver o plano de negócio, eu abri a janela, já estava claro, cara. Eu passei a noite desenvolvendo o business plan todinho. Então, é o que a gente fala de propósito, né? Ele te move. Não é financeiro, cara. É um negócio que fala, ó, faz. E aí, nesse plano de negócio, estava justamente a sequência de se tornar, ter uma loja própria, depois se tornar uma rede de franquia. Né? Então, foi tão legal essa linha. Eu também já tinha desenhado de participar de grandes eventos, porque eu fiz uma análise SWOT ali, né? Simples, falei, pô, e o mercado de evento, né? Acho que é interessante para esse tipo de negócio, né? Batata todo mundo come, né? Principalmente num evento. Sim, né? sim. E aí eu comecei com Aquiles e aí fui pras ruas com Aquiles e o primeiro dia de operação foi muito engraçado, porque eu abri o food truck lá e tirei o manequim e as pessoas ficavam olhando minha cara assim, esse cara tá fazendo... Cara? Procurando a câmera, você tava filmando, né? Pegadinha. Porque ele tava sem a cabeça, né? Porque como tem a cabeça dele e o chapéu grandão, não cabia dentro desse mini food truck. Então ele tinha que ir sem cabeça. Tirava ele sem a cabeça. Colocava o cardápio entre o pescoço e fechava com a cabeça. Porque era ali que segurava. As pessoas ficavam olhando e tal. E aí foi o dia que começou. E na hora que eu olhei, cara, já tinha uma fila de pessoas. E na fila teve uma moça que marcou muito. Que ela falou pra mim, ela falou, meu, olha a ideia do cara, que bacana. Trazer um fish and chips, porque pra comer isso aqui no Brasil só em pub, você tem que pagar pra entrar. Isso é uma comida de rua, milenar, né? E o cara trouxe num food truck com todo lúdico aí. E aqui num food truck que também a gente nunca viu, a não ser hot dog e churros, cara. No Brasil. Que era trailer. Era trailer. E aí, na sequência dessa fila, eu atendi uma moça também que começou a fazer um monte de pergunta.
Falei, mas... Falei, ó, que é... Empreendedor, né? Cabeça de empreendedor, né? No início ainda. Falei, mas por que você tá fazendo esse monte de pergunta? Você tá querendo roubar minha ideia, né? Ela falou, não. É que eu sou repórter do IG. E eu achei sua ideia fantástica. E eu queria saber se eu posso colocar no portal IG e tal. Que legal. Falei, claro, agora você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, eu vou responder todas. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, eu vou responder todas. Puxa, eu já tava pensando que é a primeira franqueada, né? Então, temos aqui a primeira. Exato. Aí começou no IG, aí depois pequenas empresas, grandes negócios, exame, veio orgânico, né? É diferente quando você tem uma assessoria, né, Ricardo, que já sabe como que funciona, tem todo um relacionamento, network, e aí foi essa mão inversa, direto, né, contatando comigo, e engraçado que as mídias têm essa questão, né, pô, vou fazer uma matéria melhor que aquela que foi feita, né? Estender a história. Exato. A história de diversas frentes ali. Dá mais detalhe, dá mais riqueza, né, Muito bom. E eu vou aproveitar que você comentou aí de histórias e eu acho que tem um ponto muito interessante, né? Que você teve, uma pergunta um pouco fora da caixa aí, que você teve esse gatilho por ter tido, enfim, o acidente aí do tendão de Aquiles, veio o Aquiles. Como é que horas você viu que aquilo ali poderia virar uma coisa grande além do plano de negócios? Excelente pergunta, Ricardo. Eu percebi, quando começou as matérias acontecerem, né? Você fala, poxa, é bacana, né? As mídias estão interessadas no negócio, né? Na história, no negócio em si. E aí, logo na sequência, uns 2 meses depois, eu recebi um contato da Time for Fun, Ticket for Fun, né? Que eles gostariam de uma reunião, que aí teria o Lollapalooza no Brasil, e que eles queriam conversar comigo. Primeira edição do Lula, você nem sabia, nem sabia né? O que era. Eu falei, poxa, que nome estranho de festival, falei, né? Nossa. Aí eu dei uma olhada no YouTube e falei, poxa, esse festival acontece em outros locais, né? Então, ali eu falei, poxa, eu tive uma reunião com eles, e aí eu fui bem sincero com eles, né? Eles falaram, 70 mil pessoas no primeiro dia previsto e 50 mil no segundo. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca atendi nem 1% ainda desse total aí que vocês estão passando. Não, a gente gostou da sua ideia. Como você vai operar aí, é você que tem que... Te vira. Como que você vai produzir, como que você vai fazer. Mas a gente gostou, que é o guardinha aí, o guarda real, tem tudo a ver com o evento. E, cara, foi incrível. Uma experiência incrível. E ali eu percebi e voltei no meu plano de negócios. Aquela linha lá, fazer o evento... Chegar na loja física, rede de franquia, aí você fala, poxa, tô no caminho certo, né? A gente tem que traçar um caminho, né? Agora, segura aí esse momento que eu queria falar sobre cagaços. Eu já tô todo cagado só de imaginar que 70 mil pessoas vão passar em frente ao meu food truck e sei lá quantas toneladas de batata tinha que comprar, né? Eu sei lá o que você fez. Eu queria que você tirasse pra mim um retrato. Já assistiu aquele filme O Megamente? Megamente. Que mostra todas as... Queria saber que o bonequinho lá da imaginação, como é que ele tava na sua cabeça na hora que o cara tava falando pra você 70 mil pessoas, o seu food truck parado aqui. Na grande maioria dos eventos, o food truck é caminho pra todo mundo ir pros palcos, ou seja, é lugar nobre, né? Queria saber como é que foi o cagaço nessa hora, o que você fez, né? E se faltou batata ou não? O cagaço na hora Você fala, poxa, primeiro a gente recebe a notícia, depois a gente começa a digerir ela, né? Aí você vê se caiu bem no estômago ou não, né? Dá-lhe omeprazol. Exatamente. Mas quando ele falou, eu falei, poxa, desafio. Empreender é desafio. Né? Cabe a mim agora ver como que eu vou encarar esse desafio, né? Para justamente entre o céu e o inferno. Ou vai dar ruim, ou mais uma etapa que eu vou vencer, né? Mais um obstáculo que a gente conseguiu ter esse know-how. Mas eu entendo que, ganhando ou perdendo, o aprendizado é o principal. Né? Então, nesse momento, eu falei, vou encarar, vou colocar no papel, vou estudar como que vai ser a operação, vou trazer um caminhão refrigerado, né? Para abastecer ali. Se faltar, a gente vai repondo, porque o caminhão refrigerado fica ali no
ia ficar ali próximo, né? Então já veio 2 caminhões. Então eu já fiz toda essa logística aí e graças a Deus deu muito certo o evento, saiu, a operação saiu ok, né? Então, mas, cara... Tem ideia de quantos fish and chips foram vendidos? Ou não? 2014, cara, foi muito, porque na verdade a gente vendia, era em cone, né? Ia num cone. E, cara, foi uma alavanche, assim. Aquele dia, falei, poxa, precisa haver a multiplicação dos peixes aqui, nesse momento agora. e houve, cara, graças a Deus, foi muito então, bom. Você saiu de 2013, o calcanhar de Aquiles quebrado, com o único seu primeiro funcionário, parceiro, sócio Aquiles, para em um ano estar no Lollapalooza vendendo milhares de peixinhos ali no festival. Foi, alimentando muitas pessoas lá, né? E as fotos com o manequim, né? Imagina. Nossa, várias, cara. E teve evento também que roubaram a cabeça dele, aí a pessoa do time foi atrás. Pô, Aquiles não. E o legal é que a gente passava isso pro pessoal que trabalhava junto, né? Falava, Aquiles, o Aquiles. E aí muitas pessoas passavam próximo, né? Falavam, tá falando Aquiles, quem que é esse Aquiles? Chama o cara de Aquiles, né? Como acho que as pessoas esperavam, né? As pessoas que eu digo, os consumidores, né? Pô, esse cara daqui a pouco vai falar, né? Que estão chamando ele toda hora, né? Qualquer hora ele vai falar. Então foi um loot que a gente trouxe aí que deu muito certo, tá? Nas unidades até hoje, né? O Aquiles, então... o Aquiles é... Muito bom. Mas surfando nesse lance que o Rica falou, assim, como é que foi o respirar, né? E que você fez esse back, né? Tipo, de 2014 você voltou pra 2013, deu aquela respirada e falou, cara, parece que estou no caminho aqui, que o meu business plan tá dando certo, né? Exato. E além disso, você fazer esse refreshment aí, é mais importante também você dar uma olhada lá na frente, o caminho, né? Pô, eu consegui aqui, como o Rick falou, tô num evento, tudo. Mas e mais pra frente? Como que vai ser a questão dos food trucks quando vir o boom, né? Tá saindo muita matéria de food truck. Vai vir uma avalanche de empreendedores aí, né? De tudo. Vai vir até o food truck de paleta mexicana. Tudo, vai chegar tudo. Vai vir tudo. Então, falei, poxa, eu vou seguir, vou continuar com o food truck. O food truck não vai ser o principal, ele vai ser um plus, seguindo a unidade física. Porque no food truck já ocorria assim, aonde vocês ficam? Onde fica a unidade de vocês? Então já estava nascendo ali uma coisa um pouco mais... do que estava no plano de negócio mesmo, né? Da onde tinha que chegar, né? Então, e aí depois eu adquiri o segundo food truck, o terceiro food truck, e aí a gente foi pra loja física. Eu adquiri mais food trucks por conta de demanda, para gerar mais demanda, mais receita para montar a loja física e também investir para formatação de franquia, que não é barato. É um processo delicado, demora, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Pegar todas as questões ali, manualizar como que é e tudo mais, colocar no papel e treinar, né? Principal. Quando foi o tipping point aí pra franquia? Cara, isso aqui a gente vai levar pro Brasil todo. Você tem um espírito muito do incentivar empreendedor. A gente já ouviu entrevistas suas aqui, você falando nos bastidores aqui na conversa mesmo. Que horas você falou, eu preciso, além de gerar esses empregos direto que eu estou gerando, trazer gente para multiplicar isso, porque tem um sonho sendo realizado? Boa pergunta, porque esse momento que bateu poxa, é hora de franquear, todo ano eu faço uma lista pessoal e de negócios, né? Meta da empresa e meta pessoal minha. E aí vira o ano... Engraçado que esse último ano, cara, eu bati a lista lá e graças a Deus, tudo ok. Tudo que eu desenhei lá ocorreu. E aí, esse toque foi quando eu montei a loja física. Falou, agora é a hora. Né? Porque aquilo, as etapas, aquilo se materializou. Tava no plano de negócio, tava só no papel. E depois quando você entra aqui na sala e fala, poxa, já tá montado o podcast, cara. E é incrível. Chegou o momento. Né? É diferente do papel, né? Então tem que estar no papel, mas aquilo que fica no papel, o resultado é o que a gente faz, o que a gente executa, né? Não o que está no papel. E aí quando
Chegou na loja física, Ricardo, eu falei, poxa, Gustavo, agora tá chegando próximo do franchise. Agora eu preciso me preparar para o franchise. Então uma coisa, eu me preparei para o food truck, vi como é que funcionava o processo, cheguei na loja física, preciso me preparar, ver como é que funciona, mas eu já tô próximo do franchise. Então eu vou me preparar ao máximo para chegar ao ponto do franchise. Trocar o avião, né? Uhum. Monomotor, Boeing 737, o Airbus, e assim a gente foi Perfeito. seguindo. Cara, diante dessa caminhada aí, teve algumas coisas que ajudaram nesses voos, né? Você teve uma passagem pelo Shark Tank. Como é que foi isso? Como é que foi participar? Eu queria que você tirasse um recorte de como é participar, acho que de uns programas... Eu sempre falo que eu era criança estranha que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, agora eu sou adulto esquisito que assiste Shark Tank, né? Como é que foi isso? Quanto foi de representatividade para sua empresa? Quanto ajudou? Porque você já tinha, né, na gravação do programa você ainda não tinha aberto o modelo de franquia, mas na exibição você já tinha 22 lojas sendo comercializadas, né, com novos compradores. Queria que você tirasse um recorte de como foi isso na sua vida. Eu vou até contar uma questão pessoal que eu não falei muito isso, né? É uma questão mais... então vou trazer aqui para vocês. Crescimento, para uma empresa ter crescimento, quem está tocando e as pessoas que estão no negócio precisa ir atrás de mais conhecimento, né? Conhecimento gera crescimento. Não existe uma empresa que cresce mais do que o fundador e o time que ele tem. Não existe isso, né? Uma empresa cresce por conta de pessoas. E aí quando eu falo de gestão de negócio, gestão emocional, que eu dei uma palestra presencial e online um pouco tempo atrás, a gente não tem como ter uma boa gestão do negócio se a gente não tem uma boa gestão de si mesmo antes. E aí é que eu vou entrar no ponto da sua pergunta. Uhum. Quando, um determinado momento, eu saí da loja do food truck e fui para montar a loja física, o investimento era muito diferente. Eu não fui para uma loja rua, eu fui para uma loja shopping. Então houve aquela travada ali de troca de avião. Não tô acostumado com esse avião. E é bem diferente. Os comandos aqui é bem diferente. Baldeação. Pegou da linha vermelha para a linha verde. É bem diferente. Para azul, que já é um pouco melhor. É bem diferente. E aí o que aconteceu? Me deu um burnout, cara. Falei, putz, e agora? Começou a me dar crise de ansiedade e eu entrei numa depressão. Ixi. Entrei numa depressão e, cara, na vida, a vida é muito assim. Tanto para nós nos negócios, quanto na nossa vida. Até pra nossa mente mesmo. Ela é muito... Né? Que ano foi? Foi 2018. 17, 18. E aí o que aconteceu? Eu peguei... Falei, poxa, agora... Travei. Uma semana. Aí vi que minha esposa... minha família tava... Poxa, o que aconteceu com o Hermes, né? E aí eu falei, pô, não, eu vou me recuperar. E aí um belo dia eu falei pra minha esposa, me leva num psiquiatra, né? Eu preciso me cuidar, me ajuda. Né? E aí, quando você tem essa consciência, você percebe que outras pessoas sofrem por você, você percebe que a felicidade, cara, não é só você. Você fica feliz porque você vê as pessoas do seu lado felizes. Né? Seus amigos, sua família. Coletivo, É o coletivo, isso que é felicidade, né? E aí eu peguei, vi que minha família tava minha esposa também, falei, não, vou me cuidar. Não só por mim, mas por eles também, né? E aí eu fui no psiquiatra, o psiquiatra falou, ó, você realmente tá com depressão forte, hard. E um pouquinho antes, uns 2 meses antes, eu fiz minha inscrição no Shark Tank. E eu tinha deixado o celular, não tava olhando mais o celular. Naquele dia eu falei, eu vou me recuperar e vou voltar ao mundo. Tá? Vou emergir. Quando eu peguei o celular, a primeira mensagem que tinha lá era: a gente gostou do seu perfil, eu gostaria que você participasse do Shark Tank. Cheguei 2018. A arrepiar aqui, ó. 2018. Naquele mesmo momento eu peguei o que a psiquiatra tinha colocado, bati uma foto e falei, olha, não fechem a porta pra mim. Eu não quero atrapalhar o programa de vocês, porque eu preciso me cuidar mentalmente antes e eu vou voltar. A gente só dá essa descida porque depois a gente vai dar um pulo muito alto, né? Então não gostaria que não fechasse a porta pra mim, né? Eu vou voltar ao normal e eu tô tendo essa consciência, muita vontade de ir, mas eu não estou preparado psicologicamente
para eu ter uma boa gestão, porque eu tenho uma empresa por trás, e eu vou falar dela lá, eu preciso estar bem eu primeiro, né? Estar com uma boa gestão emocional minha. E aí eles responderam, não, tá tudo certo. Tudo. Aí quando começou a dar tudo muito certo na sequência, eu me recuperei, tinha que tomar os remédios, eu joguei os remédios fora, comecei a caminhar, por isso que é bom a gente ter esse equilíbrio de mente e corpo, uma coisa é totalmente ligada à outra. Não digo de fazer academia nem nada, digo de você fazer uma caminhada, de você fazer uma corrida, o que seja, o que te dá prazer, cara. É isso. É o que te dá prazer, né? É o que você gosta de fazer. E aí eu comecei a caminhar, e aí contratei um engenheiro de alimentos, na época, para desenvolver uma embalagem delivery para nós, né? E aí ele formatou, uma coisa é você fazer delivery de pizza, outra coisa é você fazer delivery de fritura e outras coisas que a gente tinha no cardápio, hambúrguer e tudo mais. E aí começou, cara, eu fui de 0 a 100. Eu fui no topo, né? Mergulhei, fiquei lá e aí voltei de novo. E nessa que eu voltei com uma vontade de... Às vezes é bom, às vezes a gente não entende porque acontece determinadas coisas na nossa vida e só depois a gente entende. Fala, tinha que passar por esse fogo, cara. Eu tinha que dar esse down. Tinha que dar esse down pra depois eu falar, agora a fome de vencer é gigantesca. E aí é que entra a questão do Shark Tank. Depois que tava rodando tudo perfeito, uma unidade operando muito bem, tudo caminhando bem, já tudo formatado. Eles toparam você ir numa outra? Aí em 2019 eu me inscrevi de novo. Falei, os caras não vão. Eles vão lembrar. E aí, de novo, eles falaram, não. Vem que vamos fazer uns testes aí. E você faz uma prévia, né? Você vai num local lá, você faz uma prévia lá com o pessoal do Sebrae. Na época que eu fui, né? Com o pessoal do Sebrae. E aí também o pessoal da Sony, acho que era Floresta na época. Produtora, né? Exatamente. Eles dão uma olhada ali e tal. E aí eles dão um ok. Aí o pessoal do Sebrae dá tecnicamente esse ok. Poxa, tecnicamente ele tá preparado pra falar de número, pra falar do negócio, pra falar onde vai chegar, entendeu? Então teve essa prévia aí. E aí passei nessa prévia, e manda os documentos, a parte burocrática, tudo. E aí na minha participação do Shark Tank eu fiz uma parceria com uma empresa americana que tem uma fritadeira que não tem exaustão, não sai fumaça. Eles toparam super. Eu levei essa fritadeira e quando chegou minha hora de apresentar essa fritadeira deu pau, cara. Bem na hora que eu ia apresentar. Falei, cara, olha só, acontece comigo essas coisas. A gente fica nessa linha, né? Por que comigo, né? Hoje eu não tenho mais esse pensamento, por que comigo? Mas na época, por que comigo? Por que comigo? Hoje a gente entende o porquê, porque a gente tinha que passar por aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e aí veio uma mão no meu ombro e falou, Hermes, vai lá, eu tenho certeza que você vai arrebentar, cara. Na hora, poxa, mano. Então, porque quem mandou mensagem pra você fui eu ano passado. Cara, na hora que eu... Por isso que as pessoas fazem diferença na vida de outras pessoas, cara. Muita. Ouvir aquilo, cara, me energizei de uma forma. Deus tocou naquela mulher pra falar aquilo pra mim. Aí quando eu entrei, cara, comecei a dar o pitch, sem a máquina funcionar. Quando eu terminei o pitch, observa no programa, quando eu termino o pitch, a máquina abre automático, começa a cair os peixes, e o Caíto da Chili Beans fala, fez sincronizado esse aí, fez sincronizado. E eu sem entender, cara, eu faço até uma cara de espanto, porque eu já tava desconsiderando já que ia cair os peixes lá Então foi... Você faz o pitch ali, quem que topou comprar um pedacinho seu? Como foi o seu pitch? Você ofereceu quanto da sua empresa por quanto? Como só tinha unidade, a minha unidade ainda já tinha formatado o processo de franquia, eu tinha um valor, não era alto não, eu tinha pedido, acho que 300 por 20%, se não me engano. 300 por... acho que era 300 por 20%, e aí depois eles fizeram uma conta de 300 por 40%, né? Mas a gente não tinha nenhuma unidade franqueada ainda. E aí o João Apolinário, o Semenzato, né? Fizeram uma proposta em conjunto ali. E aí o Aquiles, sempre Aquiles, né? Aí eles fizeram uma proposta, eu pedi pra eles aguardarem que eu ia consultar o Aquiles, que o Aquiles estava do meu lado no programa, né? Uhum. E aí eu consultei o Aquiles ali e falei, o Aquiles falou que tudo bem, né? Que
seguiu. Mas foi muito legal, o episódio foi muito bacana. Depois quem quiser assistir aí no YouTube foi bem bacana, foi bem legal. Acho que tem mais de 1 milhão de visualizações e tal. Bacana demais. Quer falar alguma coisa, Rica? Eu vou deixar minha pergunta mais pro final. Tá bom. E aí, segue isso, você teve a oportunidade de conversar com um dos maiores franqueadores do mundo, do Brasil e do mundo, que é o Carlos Wizard, né? Depois se batizou, né, no cartório com esse nome, depois ele acabou vendendo, né, e agora carrega o nome, mas tenho certeza que ele tem um baita orgulho, faz parte da história dele. Isso ajudou? Isso atrapalhou? Quanto você conseguiu beber por osmose desse cara? E o que você tem para dividir desse Wizard aí que, se Deus quiser, um dia eu consigo colocar ele nessa mesa aqui também? Cara incrível e no meu início lá, eu li todos os livros dele, né? E ele tem uma frase que tá um dos livros dele, que foi no meu momento de food truck ali, já projetando ir para uma loja física e partir pro franchise, comece pequeno e pense grande, né? Então, isso para mim marcou. Então, era a linha que eu estava seguindo mesmo. E cara, o Wizard é um cara do franchise, é um cara incrível, né? Eu faço mentoria com ele. Assim, como pessoa, até uma premissa de negócio que eu trago para minha vida, né? 100% do negócio, 50% com quem a gente faz negócio, 50% é o negócio em si, né? Não necessariamente faço, atualmente estou fazendo negócio com o Wizard ou não, mas eu digo de pessoas, né? As pessoas fazem negócio por intermédio de outras pessoas. Eu quis fazer parte da mentoria do Wizard porque é ele, né? É a pessoa. Né, as pessoas querem participar. Eu estou aqui nesse podcast porque bateu 50%, né, de participar aqui com vocês e vice-versa. Né? Então, essa troca que é muito importante. Então, cara, eu tinha uma visão diferente de mentoria. Hoje eu tenho uma visão que, de fato, todo empreendedor precisa de um mentor, cara, para entender o caminho ali, para onde trilhar, para onde vai, para onde não vai, para justamente pegar, não pega essa estrada que tem muito cascalho, você vai ter problema. Então, para dar um norte, né, um horizonte. E hoje você tem a sua mentoria. Você oferece também mentoria para empreendedores que estão nessa jornada aí do avião contigo. Exato. Porque nada melhor que contribuir, né? O que a gente puder contribuir. Eu lembro que lá atrás, poxa, se tivesse... Como o Wizard contribuiu indiretamente, né? Com os livros dele. Né? Às vezes a gente acha que a gente não está contribuindo, às vezes, com um post que a gente faz. Mas tá impactando a vida de outras pessoas, está motivando. Então, acho que quando a gente entrega, sem querer nada em troca, no intuito de ajudar o outro, a gente está ajudando a si mesmo. Então, hoje, se alguém quiser fazer parte da sua mentoria, tem que te procurar onde? Tem o meu Instagram, Hermes Bernardo Oficial. Né? E na verdade a gente tá terminando o pipe aí da mentoria, né? A gente tá numa era digital, então a gente quer fazer um híbrido aí, né? O digital com um finalzinho aí de presencial. Então a gente tá... Legal. Agora, seguindo essa trajetória, depois teve no seu business plan, teve lá um lance de ser uma franquia, né, de entrar para a BF, mas estava escrito lá que você ia buscar o selo de excelência de franquia. Como é que ganha isso? Tem que ser Como é que faz para eu ganhar esse selo aí? Eu quero um dia ganhar essa medalhinha aí no ABF um dia. Estava Entrou no business plan, né? Não estava, entrou. E até na nossa missão e visão da empresa, a ideia não é se tornar a maior, e sim a busca do melhor. Acho que a gente não tem que buscar ser maior do que outras empresas do mercado. A gente tem que ir na linha de tentar ser melhor. Então, eu tenho uma filosofia também de que tudo que é ruim pode se tornar bom, e tudo que é bom pode se tornar melhor. Melhor. Né? Tudo que é ruim pode se tornar bom, e tudo que é bom pode se tornar melhor. A partir do momento que a gente já tem esse pensamento, cara, tudo que é negativo, que a gente não possa alcançar, vai cair por terra. Porque a gente começa a ser bem positivo com as coisas e querer resultado. E aí, essa justamente reflete o selo de excelência da BF, né? Falei, poxa, tá bom, vamos melhorar.
Tá ruim ainda? Dá pra se tornar bom, né? E aí eu falei com o time, olha, vamos em busca do selo de excelência, vamos buscar, vamos fazer acontecer e vamos trabalhar para isso. E aí foi quando entrou no nosso business plan pra gente conquistar esse selo e a gente profetizou muito, com muito trabalho e muita fala, né? Às vezes não adianta a gente só fazer e não falar. Tem que ter essa linha, né? Profetizar. E aí, graças a Deus, aconteceu. A gente conseguiu o selo de excelência da ABF. E aí, como que funciona, né? Você faz a inscrição lá na ABF e a ABF entra em contato com os franqueados para participar dessa pesquisa, né? É muito bom, porque mesmo se a marca não ganhar, cara, ela consegue ter um termômetro, né? Porque eles te dão essa pesquisa e aonde onde a marca está tendo um gap, né? Porque a pesquisa responde onde as dores estão. Exato. Então, cara, eu acho que muito importante isso e é o que eu comentei, né? Tá bom, mas tem que melhorar mais ainda. E coisas que estão ruins, a gente pode tornar tá bom. Então, muito bem. Muito excelente. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro que a gente está falando bastante da franquia, assim, o quanto cresceu, né? O quanto e você incentiva isso do atrair empreendedores. Então, qual que é a ficha técnica hoje da Fish-Chips? Quer dizer, quantos franqueados, ou quantos quilos de peixe você vende aí por mês ou por ano? E eu queria emendar isso com um ponto que você vem sempre trazendo em relação à sua experiência de vida e como isso reflete no negócio. E eu acho que seria bastante interessante aí para o público empreendedor que ouve aqui o EmpreendaCast, essa inspiração de que meus desafios pessoais, eles trouxeram crescimento, que é essa mensagem que você passa. Mas eu queria, enfim, ouvir um pouco de você aí. Qual é a dica que você dá em relação a isso? Quer dizer, as pessoas têm medo de experiências, ou você vê o empreendedor, aquele que, vou pegar um atalho aqui, vou pegar a franquia porque é mais fácil o caminho, enfim, ou pergunta 1, pergunta 2. Uma é bem ligada à outra, né? Uma é falar do negócio aqui como está hoje, de resultado, outra é justamente o Hermes, que tem de lição, que pode passar nesse momento para que possa contribuir, né? Para outros empreendedores, quem já está empreendendo ou quem quer empreender. A ficha técnica da Fish-Chips hoje, 2019, a gente começou a franquear, vender a franquia mesmo, já estava formatada. Participei do programa Shark Tank. Vivemos uma terceira guerra mundial, com a Covid. Essa sim foi a terceira, na qual o inimigo é oculta. A da Rússia é a quarta. Mas a gente viveu a terceira. Algo que a gente nunca viveu e nem imaginou que iria acontecer. E você conseguir o resultado no meio de uma guerra, cara, é muito diferente. Uma coisa é a gente falar... não tem que ser o que a gente fala. Acho que o resultado tem que falar por nós. E a gente ter conseguido um resultado desse no momento de guerra, terceira guerra mundial, foi incrível. Porque a gente cresceu 120% em 2020 e a gente cresceu 75% em 2021. Lógico, toda empresa tem seu upside, né? O upside de 0 para X é uma coisa, e aí o segundo degrau é diferente. O upside é menor, óbvio, né? Então, hoje a gente tá batendo 86 contratos, são 25 unidades abertas. Por que essa diferença, Hermes? Porque no momento da pandemia ficou unidades para inaugurar, que estão começando a inaugurar agora. Então, cara, já teve situação recente agora que chegou a inaugurar 3 unidades simultâneas. Hermes, como é que você faz? Eu estava fisicamente em uma e fazendo online inauguração nas outras 2. Então, tá a esse ponto. E a gente está vivendo um momento que as pessoas também querem sair. Comida não é... Comida é entretenimento, cara. Comida é isso. Reúne. Então, esses são os números, né? Da gente trazer um negócio e resultado. A gente trazer um negócio que é culinária inglesa e um brasileiro com um mini food truck na rua tornar uma rede de franquia maior que tem uma rede de franquia inglesa, do própria culinária deles.
É a mesma coisa do futebol, né? Futebol é inventado pelos chineses, quem criou as regras foram os ingleses, mas quem foi campeão do mundo mais vezes é o Brasil, né? Então, muito louco isso, né? Então, esse é o resultado da F-Chips, selo de excelência, selo de marca internacional, né? Pô, lá na casa dos caras, né? Então, esse é o resultado e a gente continua na crescente aí, mas tem que ter um equilíbrio de não ser um cometa Halley, você tem que manter o negócio, né? O mais difícil acho que não é chegar, é manter, né? A gente vê muito hoje que as pessoas têm pressa de chegar. Eu acho que a gente tem que ter pressa de estar preparado. Não ter pressa de chegar, a gente tem que ter pressa de estar preparado onde a gente vai chegar. Pegar o avião ali, saber pilotar pelo menos, né? Exatamente. Quero trocar o avião agora. Pô, mas você aprendeu a pilotar o anterior antes para você pilotar esse. Tem muito mais pessoas agora nesse novo avião que você vai pilotar. E se as pessoas perceberem que você não é um bom piloto, aí, meu amigo, aí vai ficar difícil. E aí, esse é o resultado da F-Chips, né? Um negócio que veio da rua e se tornou aí a maior rede de franquias de culinária inglesa da América do Sul. Como tá o faturamento hoje? Faturamento hoje, a gente fala no geral, né? Porque a gente não tem unidade própria, né? Uhum. A rede fatura por mês a média de 1,5 milhão, 1,6 milhões por mês. Então a gente tá falando aí de bruto aí, faturamento. Mesmo com um monte de loja ainda abrindo. Né? Abrindo, exatamente. Então o cenário hoje é esse, né? As vendas com PDV e delivery. Então a gente tem uma projeção para 2022 aí. Todo ano a gente tem um jargão. E a gente faz convenções. É muito importante, né? Você trazer os masters franqueados, a rede, né? Para respirar isso. Ano passado foi o ano da colheita e esse ano o ano do resultado. Incrível que pareça aí, já bateu o resultado do selo de excelência, né? Que legal. Então todo ano tem... E a gente também tem o programa de excelência nosso, né? Interno. Dos procedimentos, dos processos. Esse ano a gente está finalizando mais alguns pontos. Então, e o que eu dou uma dica de pessoal, Ricardo, da sua pergunta é uma coisa muito ligada na outra, é que muitas vezes as pessoas falam, poxa, parece que tá mais difícil pra mim, parece pra mim nada dá certo. É o processo, cara. Diamante, pra virar o diamante, ele tem que passar pelo fogo. E a gente tem que passar pelo fogo pra gente aprender também como que a gente vai pilotar esse outro avião, né? Se a gente vai chegar preparado para pilotar esse outro avião, né? Então, às vezes a gente não entende. Eu não entendia lá atrás, porque eu skin the game mesmo, cara. Eu comecei num negócio diferente. Você começar numa unidade própria e você começar com um food truck. Tô falando que a minha história é mais difícil ou não, mas eu sou muito grato pelo processo, por essa lapidação de você estar num food truck ali e cair, tá chovendo, cair água ali na fritadeira, respingar óleo em você e tudo mais. Então é bem diferente, cara. Você passar por esse processo, você entende como que é a operação dos bastidores. Você entende como que é pro pessoal da cozinha lá, aquele calor dentro da cozinha. Então isso é transformador. Você também conseguir e ter um entendimento dessa virada de chave. Pô, eu não sou mais um cara da cozinha. Todos somos iguais, mas o meu mindset tem que ser outro, porque minha posição hoje é outra. Totalmente diferente. E eu tenho que buscar conhecimento sem parar para justamente fazer a empresa crescer e o meu time crescer. Porque o meu time vai crescer mediante ao conhecimento que eu trouxer para eles e o que a gente precisa fazer para a gente chegar aonde a gente precisa chegar. Muito bem. Agora, fiquei amarradão em ter uma F-Chips. O que eu tenho que adquirir? A partir de quanto? Como? O que eu preciso ter? Se fosse fazer o pitch agora para eu virar um franqueado F-Chips. Aqui no Tchê Café eu posso ter F-Chips ou tenho que ter um espaço só disso? Como que é? Me explica aí. Tem que ter um espaço. E, bom, eu vou falar dos investimentos a partir de 209 mil. 209 mil. 209 mil. Aí a gente tem vários modelos de negócio. A gente tem modelo quiosque, que é uma operação já mais reduzida. É chopp ali e as porções, né? Também sobremesa. Que é um modelo com mais clean ali, quantidade de pessoas menor, né? De mais trabalho. Otimizado. Mais total. A gente tem a operação container também. Operação container. Temos a operação loja shopping.
E também temos a operação Loja Rua Pub. Engraçado que antes da pandemia, os shoppings eram, cara, tinha questão de luva pra você entrar no shopping, né? Luva de uma operação que tá fechada. Não dava pra compreender, né? Mas tinha essa questão do shopping. Era 80-20. Em 2019, quando a gente começou a vender as franquias, era 80-20. Então a nossa representatividade em shopping era 80% e 20% rua. Hoje é praticamente 20-80. 20 shopping, 80 rua. E as nossas operações pub, elas vão muito bem, cara. Porque tem todo o lúdico, né, de um pub ali. Mas também a nossa proposta, que é o que a gente internamente, de dentro pra fora, que a Fish Chips é pra todos, cara. Tem espaço kids dentro, em algumas unidades. Olha aí. Então, assim, o nosso cardápio também é desenvolvido nessa questão de... tem o Fish and Chips, que é fritura, mas também tem salada, tem batata recheada, né? Então tem esse mix aí. Então, a partir de 209 mil, esses 4 modelos de negócio, quiosque, container, loja shopping e loja rua pub, né? Que tem todo o lúdico aí, uma cabine, um orelhão inglês, instagramável, pra galera tirar uma foto dentro da cabine, os tijolinhos ali e tal. O Aquiles, o Aquiles não precisa nem falar, né? Tá presente, tá em todas. Legal. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Rica? Não, parei por aqui. Tá. Seguindo essa construção, né, de um food truck, né, de uma ideia, de um sonho sendo realizado, tem muita coisa para acontecer, né? Mas a gente sabe que aqui a gente conheceu algumas pingas aí, a gente não conheceu os tombos, né? Eu queria entrar aqui no limão dessa história, que você trouxesse para mim aí qual foi o limão dessa sua trajetória que você só aprendeu. Não pode ter virado limonada, tá? Então eu queria que você dividisse com a gente aí qual é o limão desse episódio aqui com Hermes. O limão foi justamente a questão quando bate o pessoal e pode desmoronar a empresa. Uma empresa desmorona pela mente do seu gestor. Não porque ela desmoronou em si. Porque montar empresa, qualquer um monta. Ter uma boa gestão emocional e montar um time é uma outra história. Aí sim, aí é uma construção. Né? Então, o meu grande limão foi justamente esse lapso que tinha dado, que agradeço até hoje por isso ter acontecido, porque refletiu na minha pessoa e no negócio. Porque o reflexo do crescimento ou a decadência de uma empresa, a gente tem que ser responsável por isso. A gente tem que falar, não, são as pessoas que eu contratei, é o time que eu contratei. Não é isso, cara. Você. A gente tem que assumir. A partir do momento que a gente tem essa bom sentido autocrítica nossa, falar, eu não coloco a responsabilidade pro outro, a responsabilidade é minha. É minha essa responsabilidade. E é eu que tenho que resolver e eu tenho que chamar essas pessoas para resolver junto comigo, para elas pensarem junto comigo, né? Fazer as pessoas se tornarem participativas. Então o limão, quando você pega ele sozinho e você não tem essa concepção que é melhor você chamar outras pessoas para cortar ele, experimentar ele junto e falar, é azedo, né? Vamos resolver isso. É muito diferente, porque aí você não toma esse limão puro sozinho. Você fala, puta, tá vendo como é difícil? Mas a gente tá junto. Vamos fazer um negócio acontecer. Através dessa nossa união que a gente vai não fazer a limonada, mas a gente vai repartir esse limão, fazer uma limonada e com a outra parte a gente tempera a salada. Isso aí, acho que muito esse é o bem. segredo. Saiu muito bem, hein? Nem combinamos, hein? Isso é verdade. E saiu agora. Saiu agora. Nunca falei, porque como eu sou um cara que gosto muito de salada, cara, e aí você falou do limão, eu falei, poxa, mas eu não utilizo... Salada. Eu falei, mas eu não utilizo só pra limonada, né, que eu faço. Pô, eu jogo na salada, então... Muito bem. Agora eu queria só fazer um recorte de como o delivery faz parte ou não do seu negócio e como que as plataformas, os aplicativos fazem ou não parte do seu negócio. Né? Eu queria tirar um recorte, além de ter um ambiente, um container, um pub ou uma loja física, o quanto abrir esse canal de vendas é diferente e o quanto você ajuda o franqueado. Queria que a gente tirasse um recorte deste assunto deliveries no Brasil. Isso é muito importante, acho que não só no Brasil, mas no mundo, né? Todas as operações de alimentação. E aí a gente está fazendo um paralelo justamente físico
digital. A diferença do que você vai e a diferença do que o produto chega para você. É igual a gente querer comprar um relógio, ou que seja, uma coisa a gente ir até lá e outra coisa é a gente chegar receber. Um relógio lá em né? casa. Então são 2 canais de venda, né? E toda empresa tem que estar nesse radar hoje de canal de venda no digital. Então o delivery da Chips, como eu comentei, ele foi pensado em 2018, contratando um engenheiro de alimento. Eu já sabia que ia ter uma pandemia? Não, cara, mas se eu quero formatar um negócio, uma franquia, eu preciso pegar os elementos ali, testar e deu certo. A unidade que nós tínhamos era próxima à Paulista. Se tem um lugar no Brasil para você testar com um quadrilátero, o maior quadrilátero financeiro da América Latina, e essa mistura de pessoas, né, em relação à cultura, o que gosta, o que não gosta, é entre o céu e o inferno. Né? Se você fizer um delivery ali e der queimar a largada, vamos dizer assim, cara, ferrou, né? Então, antes de fazer, planejar. E aí foi justamente que a gente trouxe o engenheiro de alimentos para desenvolver nossas embalagens, porque aí sai da sua mão, cara. Porque uma coisa é estar na mão do entregador para ele levar para o consumidor final. E aí a experiência do consumidor final, ele não sabe, nem nós aqui, os bastidores que ocorrem. Ele acha que a culpa é do restaurante. Né? Às vezes o rapaz que foi entregar lá foi mal educado com o cliente, nós, e às vezes a gente acha que é o restaurante. Mas nos bastidores é terceirizado isso, muitas vezes, ou não. Né? De qualquer forma é terceirizado. Né? Então a gente se preparou nessa linha do planejamento para criar as embalagens, tudo, para não sacudir o molho, capar o molho e tudo mais. E principalmente no momento de pandemia isso nos ajudou muito. Isso salvou muitas unidades nossas, cara. Salvou. Porque aí também a gente fez ações com influencers, um exemplo a Sabrina Sato, mandou um delivery, e essas unidades começou a replicar. E isso ajudou as unidades que não poderiam operar, poderia só operar delivery. E aí é que tá a grande sacada também no momento de pandemia. A gente fez uma operação que chamava Operação Semáforo. O que era a Operação Semáforo? Como a gente tinha muita unidade em shopping, alguns shoppings eram o seguinte: se você operar o delivery, você vai pagar o aluguel. Se você não operar, você não vai pagar. E por que a Operação Semáforo? Porque algumas operações, se o franqueado operar o delivery, não ia cobrar o aluguel, só o condomínio. E aí então a gente deu sinal amarelo para algumas unidades e sinal vermelho para outras unidades. Não opera que a conta não vai fechar. Não opera. Não dá esse start. Ou, olha, a gente vai cobrar 50% do aluguel se operar o delivery. Não opera. Não opera que não vai fechar a conta. Né? Então, esse cuidado que a gente teve, e hoje, passando essa transação para hoje, atualmente, os canais que a gente utiliza, óbvio, é iFood, mas tem muitos aplicativos em determinadas regiões que operam muito bem. Né? Tem se não me engano, acho que em Minas tem o Ike Fome. Mineiro é muito demais. Então tem alguns aplicativos que hoje a gente trabalha com iFood, né? A rede trabalha com iFood, mas tem alguns aplicativos que também ajudam o franqueado. Mas, na verdade, o que a gente sugere para o franqueado é trabalhar de fato com o iFood. O que eu ia te falar, né? Qual que é a taxa de royalties lá de vocês? 5%. 5%. É padrão de alimentação, né? Então, aí vamos lá. Aí a gente tem um iFood, essas plataformas que chegam a 25% do valor que está saindo da loja. Ou seja, o iFood é mais dono e sócio do seu franqueado do que você, em alguns momentos. Como é que lida com isso? Como é que trabalha isso? Tudo bem que sem o iFood você não entrega comida. A famosa história da Tostines, né? É quentinha porque vende mais ou vende mais porque é quentinha? Tudo bem, sem o iFood você não vende mais, né? E você não vende mais e por aí vai. Mas, poxa, quando a gente fala das margens desses aplicativos e as guerras que acontecem, né? Eu não tô aqui vestindo nenhum sapato de nenhum restaurante, apesar do meu irmão já ter operado também com o iFood aqui no Tia Café, onde a gente está gravando. Mas como é que você vê isso? Porque às vezes o iFood é mais dono e sócio do franqueado do que você mesmo. Exatamente. E aí volta, para chegar a essa resposta, volta também o que eu vivi lá atrás com as operações de eventos. Há um percentual
dos eventos. Não é só o metro quadrado para você operar o seu food truck. Não. Então, na época, um exemplo, você participar de um Lola era 30% do faturamento. Então, o que acontece? Aí é legal para quem tá nos assistindo também, os bastidores. Chega num evento desse porte, fala, nossa, mas um exemplo, tá? Um hot dog nesse valor, mas é o que o empreendedor ali também ele teve que colocar. E tá pagando o Lola também. Exatamente. Então, assim, os bastidores é esse. Então, ele tem que trabalhar com valor mais caro, porque também é uma situação que é água no deserto, né? Você não vai sair para comprar uma água. Você tem que comprar lá. E vai ser muito mais caro. É o que a gente vive nos aeroportos desse Brasil imenso que a gente vive. Exatamente. Né? E aí, o delivery remete muito isso. O que a gente orienta ao franqueado é essa linha. Né? Olha, infelizmente é 25%, 22%, 21%. E acrescenta-se no produto. No valor do produto final. Quem paga é a Maria e o João que recebem em casa. Na maioria das vezes. E aí, o que a gente faz para tentar incentivar? Porque o iFood tem essa questão da taxa de entrega, né? Então a gente tenta alinhar com eles para não cobrar a taxa de entrega, né? Com o iFood não cobrar do franqueado. E aí o franqueado, o consumidor vê um benefício, às vezes, ali de fazer um pedido, né? E engajar mais venda para a rede. A gente gosta de dar um fretezinho grátis, né? Gosta. O brasileiro gosta. Gosta. Agora, você ia falar alguma coisa, Rica? Rica já... O que você achou até agora de gravar o EmpreendaCast? Você que é ouvinte. Para dar uma opinião muito sincera aqui, eu acho que eu dei muita sorte do entrevistado, viu? Porque além da história toda aí, a experiência e empolgação em incentivar o empreendedor é muito clara, né? Enfim, até essa discussão aí do custo Brasil, custo delivery, Exato. Que é bastante importante aí para o empreendedor, quem está ouvindo a gente. É bastante produtivo aqui o papo. Muito bem. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Entramos agora num momento que é como é que eu me torno um pouco Hermes, né? Seu nome que é digno de Tiradentes, assim, é Hermes... Ricardo Bernardo Júnior. Aí tem a pergunta, né? São duas tiradas que vocês já sabem qual que é a primeira. Cadê o Renato? É isso aí. Né? Hermes e Renato, cadê o Renato? e a outra é aonde ficou o sobrenome. É isso aí. Né? Foi deixado aonde o sobrenome, né? Mas o Bernardo é o sobrenome. Entendi. O Bernardo é o sobrenome. Engraçado que a minha mulher gosta do Bernardo. E o seu filho chama Bernardo? Não, mas se tivermos filho agora, um menino, ele não vai poder chamar Bernardo, né? Senão vai ficar Bernardo Neto. Ia ser ou double ou triple Bernardo. Exato, né? Bernardo Neto. Muito bem. Agora eu queria saber o seguinte. Diante do empreendedor em si, e que você que está documentado, né? Que quiser acompanhar tanto tem matérias no Pequenas Empresas Grandes Negócios, no Shark Tank. Ele também teve pelo PEGNI, né? Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tem aí uma série de retratos e recortes do que é a trajetória empreendedora. Eu queria saber um pouco da sua fonte, né? Visto que você superou uma depressão, escapou de um burnout, né? Emergiu novamente aí. Queria saber qual que é a sua fonte, que livro, que podcast, que série, o que você faz e o que eu posso fazer para me tornar um pouco Hermes? Minha rotina está muito ligada a isso que você comentou, né? Vou até abrir aqui como que é a rotina Hermes. Esses dias eu perguntei na mentoria pro Wizard, qual que é a sua rotina? Como que é o acordar seu? Né? Quais os seus hábitos? Né? O que você... E aí, qual que é o hábito do Hermes, né? Eu sempre gostei de livros, Napoleão Hill, gosto de Augusto Cury, né? Gosto bastante de Augusto Cury. Enfim, cara, são vários livros aí que eu já li e que a rotina do Hermes é muito ligada a isso. Então, na parte da manhã, eu adoro audiolivro. E aquele que mais me interessa é o livro que eu compro para ser a cabeceira antes de eu dormir. Então, o meu início é a caminhada com audiolivro. Eu escuto muito Resumo Cast. Né? Então, excelente. E outros também. Então, minha caminhada é sempre com um audiolivro, né, pela manhã. Então, 40 minutos ouvindo de caminhada. E depois, à noite, eu fecho com aquele audiolivro, aquele audiobook, né? Na minha leitura à noite antes de dormir.
E aí... Mais profunda. Mais profunda, e aí esse é o meu começar e esse é o meu terminar. E de podcast, cara, eu gosto muito. O EmpreendaCast Essa é a parte que a gente deixa certo e pago pra todo mundo. Exato. Brincadeiras da parte, mas o EmpreendaCast, acho que a proposta, né? O propósito de ajudar outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas, né? Eu achar que missão. Incentivar o empreendedor que talvez está numa dificuldade para ele trazer mais pessoas e ajudar mais pessoas. Ou aquela pessoa que quer montar um negócio e ela vai montar um negócio e vai ajudar outras pessoas. Cara, é uma cadeia, sequência assim, incrível. Então eu gosto muito de podcast, eu vejo em geral, né? O que eu me atino muito em quem é o convidado. Então assim, eu gosto muito do Flávio Augusto, um cara que eu gosto muito dos empreendedores que skin the game, assim, nessa linha igual eu começou. Não os que não tiveram, que não foram nessa linha também, começaram do zero, assim, ou com alguma dificuldade, não sejam tops, muito pelo contrário, né? Você pega o Abílio Diniz aí, meu, o cara é incrível, né? Então, gosto muito do Flávio Augusto, o Carlos Wizard, não tenho o que falar. O José Carlos Semenzato também, pela trajetória dele, como ele começou. Enfim, eu gosto desses empreendedores assim que do zero a toda essa construção e passar por esse limão aí, né? Quanto de limão esses caras não amargaram, né? Porque a gente vê só o resultado na ponta final. Sim. E aí um bastidor muito bem colocado e muito inteligente da parte de vocês aqui e aí? Né? Qual que... A gente fala aqui do resultado. E os tombos? E aí? E a água na fritadeira? Né? E as dificuldades aí quando... então eu acho que é isso que é bacana. Dá pra dizer que o empreender é procurar problema, né? Eu quero um problema pra eu resolver. Pra chamar de meu, né? O problema é pra chamar de meu, né? Você comentou do Abílio, tem uma história muito boa que ele contou aí já em algumas entrevistas, que o Abílio, jovem, cheio de energia, era brigão, né? Ele procurava briga na rua. Então, enfim, acho que ele acabou colocando essa energia aí no empreendedorismo e tem muito a ver com o que você falou, skin the game. Exato. Qual é o problema? Cadê o problema? Exato. Eu acho que é isso. Acho que ninguém tropeça em pedrinha, ninguém tropeça em montanha, né? E isso que o Ricardo tá falando é muito importante. Ninguém tropeça em montanha, só em pedrinha. Só que é o seguinte, é justamente o que você tá falando. Não adianta vir os desafios e você pegar a pedrinha e jogar pra frente. Vai chegar um momento que vai ter um muro de pedra e você não vai conseguir mais passar, né? E eu acho que essa questão da montanha e você resolvendo os desafios, né, resolvendo essas pedrinhas, tirando elas do caminho, é onde a gente faz a trajetória para chegar numa determinada montanha, fincar a bandeira, mas a gente vai querer outra montanha. A gente vai querer outro ciclo de novo, um ciclo diferente agora, de aprendizado, de tudo. Muito bem. O que você achou de gravar esse EmpreendaCast aqui hoje? Cara, incrível. Eu acho que só tenho a agradecer a vocês, o papo aqui super bacana. As perguntas inteligentíssimas. Eu costumo dizer que o segredo, acho que a sabedoria mesmo, ela tá nas perguntas, né? Thomas Edison olhou para essa lâmpada e falou, vou dar luz no negócio. Veio uma pergunta antes. Por que não tem? Por que não dá certo assim? Por que não dá certo Ele errou assado? 320 mil vezes antes de achar a lâmpada que ia acender, né? E aí, para ele chegar nesse resultado, ele se perguntou várias vezes. E eu acho tão bacana essa questão das perguntas, cara, que elas são muitas vezes mais importantes que as respostas, porque, na verdade, a curiosidade, ela cria gênios, né? A partir do momento que eu sou um cara muito curioso, né? Então, assim, eu desde criança me perguntava o porquê. E você não é repórter da IG. Não sou repórter da IG, não sou repórter da IG. E é bacana isso, porque é a curiosidade que alimenta o nosso conhecimento, o nosso saber. Às vezes pode ser uma pergunta idiota. Nunca ri de um amigo que você acha que ele fez uma pergunta idiota, porque não é. Às vezes para você pode parecer idiota, mas para ele não. Às vezes a sua pode ser idiota, para outra pessoa às vezes não, né? Então, eu acho que o conhecimento está na curiosidade, no saber, né? Pô, como que é? E as perguntas de vocês aqui foram
incríveis. Muito bem. E se a galera quiser te encontrar, quais são as redes? Rede social. Hermes Bernardo Oficial. Hermes com H. Não é Hermes e Renato. É Hermes Bernardo Oficial, Instagram. Facebook Hermes Bernardo Empreendedor. Certo. LinkedIn Hermes Bernardo. E Twitter Hermes Bernardo. E se eu quiser abrir uma franquia da Fish Chips, quero trocar uma ideia contigo, onde eu vou? No site da Fish Chips, www.fishchips.com, não tem o BR. Tá. F-I-C-H-I-P-S. Exato. Fish Chips. Exato, Fish Chips, exatamente. Aí lá tem um formulário lá, você já manda, nosso time comercial já entra em contato, e aí a gente já fala dos negócios, dos modelos, né, as dúvidas, a gente faz também perfil do franqueado para entrar na rede. Tudo, perfeito. Né? Agora, olhando naquela câmera, eu queria que você do passado mandasse uma mensagem para você do futuro. Olha que loucura, é coisa de... Né? Então, essas perguntas aí é muita... aí é muita genialidade. Mas eu queria que, se você estivesse assistindo esse episódio aqui, daqui 3, 4 anos, como é que você gostaria de estar mandando a mensagem? O que vem daí para frente? Então, manda um recado ali. O que acontece daqui para frente com o Hermes, com a Fish Chips? O que você tem de planos aí pro futuro? Para depois, quando você estiver escutando esse episódio, ver se você deu checked nesses desafios. Bom, a gente falou muito aqui de business plan, né? De plano de negócio, né, Ricardo? A gente falou muito disso, né, Gustavo? Desenhar, colocar no papel. E aí veio em mente aqui agora o que mais a gente falou bastante aqui de planejamento, de diversas questões e o chegar. Né? Colocar no papel, o executar e também o chegar. O que eu tenho para dizer do Hermes, fazendo um paralelo, o Hermes lá atrás pro Hermes hoje e o Hermes hoje falando pro Hermes amanhã, é que de tudo que a gente falou aqui, todos os desafios, todas as dificuldades que eu passei do Hermes lá atrás pro Hermes hoje, eu agradeço por todas elas. E as dificuldades que virão, eu já agradeço desde já. Porque na próxima eu vou falar justamente das dificuldades desse período que fez transformar em quem eu sou e nas pessoas que eu consegui impactar, né? E fazendo esse paralelo direto já. O Hermes de lá de trás já pro Hermes lá da frente. É que, de fato, as metas são nossas. Totalmente nossas. Desenho é nosso, o escrever, onde a gente quer chegar, é tudo nosso. Mas, de fato, os planos são de Deus. É isso aí. Muito bem. Rica, o que você achou dessa experiência? Como é que a galera te encontra? Você agora é podcaster. Vou te liberar com seu rodízio também, né? Hoje é meu rodízio. Aqui, ó, estamos no talo do tempo, mas foi um prazer imenso estar aqui nessa mesa, dividir o programa, dividir a entrevista. Agradeço imensamente o convite aqui. Tirei a virgindade do podcast. É isso aí. Mudei o lado do microfone. Parece que já é o centésimo já. Cara, as perguntas. Tá escondendo o jogo. O cara é o porta-voz dos porta-vozes, né? Então, ele tá escondendo. Se soubesse o que eu já escrevi, né? Se já soubesse o que eu já escrevi. Exato. As histórias que tem para contar. E o recado que eu deixo aqui, enfim, vou parafrasear o convidado Hermes, que é não colecione pedrinhas, né? Porque senão você vai formar um muro na frente ali. Vamos tirar a pedrinha da frente aí. Empreendedor, por favor, procure as pedrinhas, tire da frente e vá tirando cada vez mais pedras que dá certo. É isso aí. Cada vez mais, o Wellington acabou saindo, que também o Wellington tem um compromisso, mas participou aqui um pouquinho lá do PPT Não Compila. Já participante de longa data aqui do EmpreendaCast. Então acompanhe lá o podcast dele. O Rica também está aqui por um motivo muito nobre. Logo menos vem novidades aí. Fiquem de olho, sonhadores, sonhadoras. Muita coisa legal. Eu queria agora fazer um agradecimento aos meus patrocinadores que mantêm tudo isso aqui de pé. O primeiro, Jurídico por Assinatura. Se você precisa de assessoria jurídica e cuidar da sua parte jurídica, a partir de R$ 299 por mês, juridicoporassinatura.com. Um escritório muito competente, desde o mútuo conversível até os seus termos de adesão, contratos de adesão e etc. Depois eu tenho a Fit Anywhere para você malhar em qualquer lugar, o aplicativo do Rabino mais maluco que a gente já conheceu, o Pedro que esteve aqui. Bluefields, aceleradora de foguetes empreendedores. No finalzinho aqui vai ter uma chamadinha para vocês participarem dos programas da Bluefields.
Integrale Soluções Empresariais. Desde o seu BPO financeiro até a profissionalização do seu negócio. Que tal contar com a Integrale Soluções para dar um up na sua empresa? integralesoluções.com.br. E por último e não menos importante, idolink.bio. Se você quer criar um link se você quer criar um mini site na bio do seu Instagram, idolink.bio pode te ajudar com acesso ao YouTube, Instagram, newsletter, né? E até você de alguma forma criar uma lojinha no link da bio do seu Instagram. Então baixe lá idolink.bio. Se você acessar o /EmpreendaCast, também já aproveita e entra no link para cair no grupo de sonhadores, para arrumar sócio, para trocar ideia, para se sentir acolhido. Vem com a gente. E queria agradecer em nome de toda a comunidade do EmpreendaCast. Muita luz, muita prosperidade, né? A gente se encontra aí pelos eventos e pelo mundo dessa... Né? Vou visitar uma loja sua, vou um dia vestir a touquinha e tomar uns respingos de fritadeira lá, né, com você. Eu tenho um quadro que eu quero criar no EmpreendaCast que é... Não tem um dia de repórter do Fantástico? Vai ter um dia de estagiário com o Gustavo Passa. Eu vou lá ser seu estagiário na Fichips e você vai mandar, eu vou fazer tudo que você mandar. Quero sentir na pele como é trabalhar na operação da Fichips. Combinadíssimo. Muito bem. Olha só, para você que ficou com a gente até o final, um forte abraço. Assine o nosso canal, siga, curta, acompanhe nossas redes sociais. A gente se vê no próximo EmpreendaCast falando sobre a teoria na prática. Até a próxima. Tchau!